A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Barak. Nós somos especializados em evangelização e discipulado de crianças e adolescentes. Esse curso está falando sobre o culto infantil, sua organização e liturgia. Nós estamos trabalhando o módulo sobre o culto de festividade ou congresso infantil. Essa é a videoaula de número 2 e nós vamos falar sobre o planejamento financeiro de um culto de festividade ou congresso infantil. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o teu like, no final da aula faça o teu comentário, divulgue nosso trabalho, torne o nosso canal relevante. Nós queremos conversar um pouquinho com vocês acerca do planejamento financeiro para um culto de congresso infantil ou festividade. Muitas vezes nós vemos muitos problemas e dificuldades nessa parte do planejamento financeiro. Então, muitas vezes tem muita dificuldade em fazer-se um planejamento financeiro legal. Então, quando nós vamos fazer um culto de festividade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma organização dos gastos e das despesas que vão ocasionar essa festividade. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, quando vai realizar qualquer trabalho, não só o congresso infantil, mas qualquer trabalho no Ministério Infantil, faça um projeto, elabore um projeto, coloque o custo desse projeto para que você tenha uma visão geral dos gastos que vai ocasionar essa festividade ou esse trabalho que você vai realizar. Então, pastor, como é que eu faço um planejamento financeiro para um congresso infantil? Primeira coisa, você vai fazer o gasto geral. Então, você vai somar todos os gastos que você vai ter nesse trabalho. Gastos com decoração, gastos com convite de cantor, de pregador, todos os gastos que você vai ter, você vai colocar numa planilha, ou você vai anotar num caderno tudo aquilo que você vai gastar. E no final você vai somar, e quando você somar, você vai ter o custo geral dessa festividade ou desse congresso infantil. Então isso é importante, você saber qual vai ser o custo geral. Ah, pastor, mas dá para fazer isso? Sim, tem coisas que os custos são fixos, então você consegue fazer isso. Então, primeira coisa, então, para o planejamento financeiro, calcular toda a despesa da festa, quanto eu vou gastar para que essa festa aconteça. Outra coisa importante é ter um tempo de planejamento. Então não faça nada em cima, o congresso é o mês que vem, eu vou ter de me organizar agora. Não, tem um tempo de planejamento, um tempo de organização. Pastor, qual é esse tempo? O bom seria 12 meses, um ano antes você já começar a planejar a festa, 12 meses antes. Se não der, faça com 6 meses, mas tenha um tempo hábil para que você possa levantar recurso, arrecadar aquilo que você vai gastar. Então, primeira coisa, o custo geral da festa do meu projeto, X. Então, a minha festa, o meu projeto, o meu congresso infantil vai custar R$3.000. Então, eu sei que ele vai custar R$3.000. Segunda coisa, divida a despesa pelo tanto de meses que falta para a festividade. Então vamos dizer, vai custar R$3.000 e eu tenho 12 meses para me organizar e arrecadar fundos. Então você pega esses R$3.000, divide por 12 e aí vai dar X por mês, um valor determinado por mês. E aí você vai ver como é melhor para arrecadar. Porque em vez de você arrecadar R$3.000, você vai arrecadar um valor X por mês, que é bem menor do que aquilo que você vai precisar. E isso vai te ajudar bastante. É muito difícil quando você tem uma festividade em cima, um valor alto para se levantar, causa preocupação, você vai ter de correr bastante para que isso aconteça. Então faça com antecedência. Primeiro, o cálculo de toda a festividade, quanto eu vou gastar. Segundo, vou dividir pelo tanto de meses que falta para essa festividade. E aí eu vou ter uma meta mensal. Então, por mês eu preciso X, eu preciso R$200. Por mês eu preciso arrecadar R$300. E você vai tendo o controle financeiro para essa festividade. Então você vai ter o valor geral, divide por mês aquilo que você precisa arrecadar por mês, e aí você vai ter um controle financeiro para que essa festividade aconteça sem você ter dificuldades, sem esquentar a cabeça. Então isso é bem importante. Segunda coisa, pastor, como é que eu vou levantar esse recurso? Então eu fiz o cálculo e vou precisar de R$200 mensais até o dia da festividade. Como é que eu vou arrecadar esse dinheiro?
Primeira coisa, com um caixa mensal com os pais das crianças do conjunto. Então você tem um conjunto, um grupo de crianças da igreja que frequentam o conjunto, converse com os pais, diz: olha, nós vamos ter a festividade, a gente precisa levantar recursos e eu queria ver a possibilidade de mensalmente você contribuir com R$10, R$20. Normalmente a gente sabe que as condições são diferentes. Então coloca assim, ó, de X a X. Então o pai vai contribuir com 10, ou você vai contribuir com 20, ou você vai contribuir com 30. Cuidado, às vezes a gente fala assim: você contribui com aquilo que você pode. E muitas vezes você não vai conseguir fazer o controle financeiro legal. Então converse com o pai, mesmo que ele vai dar 30, mas tal mês ele deu 10. Mas tenha esse controle, diga: olha, você pode dar 10, 20 ou 30, isso é importante. Outra coisa importante nesse caixa mensal é prestar contas para os pais. Dizer: olha, entrou tanto, caixa tanto, batemos a meta, não batemos a meta. Essa parte de transparência, das pessoas saberem o que está acontecendo, é muito importante. Então posso usar um caixa mensal, posso usar o apadrinhamento. Então aquele irmão, aquela irmã que não tem crianças no conjunto, mas deseja ajudar, deseja financiar o trabalho, conversa com ele, conversa com ela, diz: olha, dá para você apadrinhar uma criança? Mensalmente você enviar uma oferta para o departamento infantil, para o nosso congresso de crianças, isso vai te ajudar. Então apadrinhamento é outra coisa. Você pode fazer eventos beneficentes, então arrecadar coisas e vender pastel, vender pizza, fazer coisas que vão ser revertidos em favor do caixa das crianças para a festividade. Então eventos beneficentes também dá para ser feito. E outra coisa que você pode fazer é conversar com o pastor da igreja e num culto especial da igreja se levantar uma oferta alçada voltada ao trabalho com crianças. Também é outra maneira de você conseguir fundos. E por fim, a igreja local se responsabilizar pelas despesas. Algumas igrejas locais, ela faz isso. O pastor diz: não, as despesas serão todas por conta da igreja. Então essas são as maneiras que você vai conseguir fundos para a realização do congresso de criança e a tua festividade. Isso vale não só para um congresso de criança, mas qualquer projeto que você for realizar, isso é importante. Ponto 3 dessa aula é o bom gerenciamento. Então, não adianta eu ter recursos financeiros e não saber gerenciar. Então, você que está trabalhando, você precisa de um bom tesoureiro, ou você, líder, é o tesoureiro. Então, gerenciar com sabedoria esses recursos. Pastor, o que é gerenciar com sabedoria? Primeiro, tomar cuidado com gastos fora da sua realidade. Às vezes você vai num congresso infantil e você olha uma linda decoração e diz: olha, eu vou fazer outro igualzinho na minha igreja. Só que a realidade da tua igreja, a realidade daquele lugar que você foi é totalmente diferente. Então muitas vezes é muito triste, a gente vê o esforço, mas as pessoas gastam muito dinheiro numa decoração com balões. Chega no final da festividade, se estoura os balões, é um dinheiro que foi jogado fora, só serviu para aquele momento. Então pense nisso daí, algo na tua realidade. Pode ser algo simples, mas feito com carinho, vai deixar a tua festividade bonita. Então pense nisso, fazer algo dentro da tua realidade. Outra coisa que a gente tem de aprender a gerenciar, gastos fora do comum. Então, às vezes, você vai convidar um pregador, então são 3 dias de festividade, eu vou convidar um pregador que ele vai querer uma oferta muito alta, e aí eu vou dar essa oferta porque eu quero aquele pregador de renome, e de repente eu não consigo abençoar os outros irmãos que vão participar também, ministrando a palavra de Deus nos outros dias do culto, e isso é muito triste. Às vezes você vai e você vê isso acontecer, se dá uma alta oferta para aquele pregador de nome, e o outro irmão que fez o mesmo trabalho, Deus usou, Deus abençoou, muitas vezes não recebe oferta nenhuma. Então tome cuidado com isso. Então faça um gasto dentro da tua possibilidade, não algo fora do comum. Se você perceber isso, olha, o fulano quer vir, mas quer uma oferta muito grande, tome cuidado com isso. Então gerenciar esse tipo de coisa. Outra coisa importante, gastos descontrolados.
Então a gente precisa entender que a oferta é para o congresso de criança. Então qualquer outra necessidade, você vai buscar outro recurso, mas aquilo já está destinado. Porque às vezes gasto descontrolado, eu tenho X no caixa, eu tenho bastante dinheiro no caixa, eu vou gastar com outras coisas. E na realidade aquele dinheiro já está comprometido. Então você líder, você meu irmão, minha irmã que trabalha no Ministério Infantil, tome cuidado, converse com o tesoureiro, diz, não, olha, esse dinheiro tem realmente, mas é para tal coisa, já está destinado para isso, porque às vezes vai se gastando, de repente você tinha todo o valor necessário para a tua festividade, chega no dia da tua festividade, você vai ter dificuldade porque se gastou em outras coisas, então tomar cuidado com isso. Outra coisa, gastos fora do que foi programado. Então, tomar cuidado com isso. Olha, a decoração foi orçada em X e de repente eu falar, mas eu não quero, eu quero outra bem melhor e eu vou gastar mais. Olha, o pregador ele vai vir de tal lugar, eu vou ter o gasto X. De repente eu digo, não, eu quero outro pregador e eu vou gastar mais daquilo lá. Então são gastos fora daquilo que foi programado. Então respeite o teu planejamento. Não adianta você fazer um bom planejamento e não respeitar. E por fim, tenha controle de tudo que entrar, tudo que sair, dê satisfação para aqueles que ofertaram, dê satisfação para a liderança, para o conjunto. Então isso é muito importante, essa transparência. Entrou, foi feito dessa maneira, sobrou para o caixa, não sobrou para o caixa, mas ter essa transparência. Então é muito importante no congresso infantil, na festividade infantil, ter um bom planejamento financeiro. E importante, o mais importante de tudo, Deus é Deus de provisão. Creia sempre no milagre de provisão de Deus. Então, se você vai fazer um projeto para Deus, para glorificar o nome de Deus, Deus vai prover recursos. Na tua dificuldade, peça ao Senhor, Senhor, move as tuas mãos, manda recurso, move corações e você vai viver o sobrenatural de Deus, porque Deus pode fazer coisas grandes. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. E se você quiser aprender mais, nós temos vários cursos do Centro de Treinamento Barak para te ajudar. Esse é o culto de festividade, nós temos o culto no templo e nós temos o culto em paralelo e o culto evangelístico. Mais 3 módulos, 3 cursos abençoados para abençoar a tua vida. Fique todos na paz do Senhor. Amém.